Bem-vindo e siga-me. Tenho o Realme P3 Lite e farei o unboxing, além de dar uma olhada rápida no dispositivo e também em suas especificações. Certo, então vamos direto ao assunto. Tenho duas abas para cortar. Lá vamos nós. Faça com que seja real. Ok. Agora eles tornaram isso real ao incluir um case na caixa, um cabo e um ejetor. Agora eu deveria começar a apontar que você sabe que o cabo está na caixa, considerando que existem alguns fabricantes de lixo como a Sony, que nem inclui mais um cabo na caixa. Aparentemente, isso agora também é lixo eletrônico. Mal posso esperar para que você compre um dispositivo que não vem na caixa. De qualquer forma, cabo tipo A para tipo C. E aqui temos o dispositivo em si. Deslize para fora. E... Nossa, isso é uma horda. O motor de vibração, uau, é barulhento e simplesmente ruim. Nossa, enfim, tirando esse motor de vibração que por algum motivo idiota, eles decidiram literalmente te apresentar ao dispositivo quando você liga pela primeira vez e te dá esse gosto amargo na boca tirando isso, o aparelho não parece tão ruim. Temos uma tela de 6,67 polegadas com resolução de 1604 por 720 pixels. Infelizmente é apenas um display LCD, mas felizmente ele roda a 120 quadros por segundo. E cara, esse dispositivo é meio lento. Ok, essa baixa resolução está meio visível aqui. Esses círculos parecem meio confusos. De qualquer forma, vou fazer uma configuração rápida aqui. Agora estamos olhando para um Android 15 aqui, o que é bem decente. Agora, por favor, deixe-me tentar terminar este trabalho rapidamente mais tarde, talvez em um momento mais oportuno, para que possamos prosseguir com o restante das tarefas. Lá vamos nós. Então, agora que o dispositivo está configurado, podemos realmente ter uma boa noção dele. Então, na tela inicial, pelo menos sem nenhum aplicativo instalado, ele está rodando bem suavemente. A página do Google teve um pequeno engasgo aqui, mas parece estar funcionando bem agora. Enfim, uma vez que tudo carrega, deve funcionar relativamente de forma suave. Agora, este é um dispositivo de entrada, tipo, é o mais próximo de um aparelho básico que se pode ter, sem sacrificar literalmente tudo. Então, o preço aqui, de onde eu sou, é cerca de 125 dólares americanos, já com impostos, então é um preço bem razoável para algo que tem uma tela rodando a 120 quadros por segundo. Também temos um sensor principal de 50 megapixels e, bem, esse é o único sensor que temos na parte de trás, pelo menos este aqui é falso e este é o nosso flash. Então eles tentam te enganar, fazendo parecer que há mais coisas na parte de trás, mas é pura besteira. Há apenas uma única câmera de 50 megapixels. E na frente nós temos, se eu conseguir realmente encontrar essa informação, uma câmera de 5 megapixels. Ok, agora, aparentemente grava em Full HD, então não menciona realmente a taxa de quadros. Estou obtendo as informações de Euro.com.pl, é uma loja polonesa. Por alguma razão, eu provavelmente deveria procurar por isso no oficial. Aí vamos nós, Realme P3. Lá vamos nós, Índia. Não tenho certeza se a versão indiana irá variar de alguma forma. Às vezes, há apenas pequenas diferenças nos dispositivos.
Então vamos ver, temos uma velocidade de carregamento de 45 watts, o que é muito bom, uma bateria de 6.000 mAh, muito boa. Então, isso significa que temos uma bateria de silício carbono aqui, ponto positivo por isso, processador Dimensity 6300, que é um processador de entrada, resistência a choques multinível IP64, quer dizer, é de plástico, né, modo de volume ultra de 3.000 ou 3.300%, uau! E meu Deus, eu simplesmente odeio isso. Ah, fala sério. Pelo menos eles não anunciaram isso na caixa como alguns outros fabricantes idiotas. Então, no site deles, pelo menos estão anunciando que esse aparelho tem 18 GB de RAM. Agora, eles estão meio que chamando isso de RAM dinâmica e 128 GB de armazenamento. O que eles querem dizer com RAM dinâmica significa que o aparelho vem com 6 GB de RAM e 12 GB de armazenamento convertidos em RAM. Então, com essa lógica, você não tem 128 GB de armazenamento. Você tem 116 GB de armazenamento e 18 GB de RAM. Mas, sabe, acho que matemática não é o forte deles. Então, ele está convertendo parte do armazenamento em RAM. Agora, eu não sei por que eles fazem isso. É algo que eu não anunciaria de jeito nenhum. O fato de o aparelho ter 6 GB de RAM nessa faixa de preço, eu diria que já é bom. Tipo, não tenho problema nenhum com 6 GB de RAM. Poxa, aparelhos que custam 3, 4 vezes mais caro, às vezes vêm com essa mesma quantidade de RAM, então é um número bom o suficiente. Você não precisa inflar isso artificialmente. Fique feliz por ter 6. Vamos lá. Enfim, é um aparelho bem decente no papel, pode ser só um pouquinho lento, obviamente não vai ser uma potência, mas tem vantagens legais. Rodando um MediaTek 6300, vai ser um processador relativamente econômico e com uma bateria enorme de 6.000 mAh, o aparelho deve ter uma boa autonomia e, além disso, custando literalmente uma fração do preço de algo como um Samsung S25, ele carrega mais rápido a 45 watts. Esse é o S25, só para você ter uma ideia, o menorzinho. Aquele que afirma ser um topo de linha, mas funciona muito mal e basicamente economiza em coisas como carregamento rápido, onda milimétrica e outras coisas que você esperaria de um aparelho flagship. Coisas que as versões maiores desse modelo, que também são supostamente topos de linha da mesma linha, oferecem. Enfim, esse aparelho custa literalmente cerca de $125, oferece um carregamento muito mais rápido do que o do meu aparelho, que é patético, 25 watts, vá se esconder debaixo de uma pedra e nunca mais saia daí, Samsung. Então, sinceramente, para um celular de entrada parece uma escolha sólida se é isso que você procura. Agora, sendo totalmente honesto, esse tipo de aparelho não é algo que eu procuraria, então eu pessoalmente gosto de gastar um pouco mais e ter algo que seja muito mais rápido do que isso e que me ofereça algumas coisas específicas que eu procuro em um celular. Então, o motivo de eu mencionar isso é porque, mesmo em aparelhos de entrada, você costuma ter celulares que tentam se destacar em certos aspectos. Por exemplo, este aqui tem uma taxa de atualização de 120 quadros. É uma boa taxa de atualização para um celular nessa faixa de preço. Tem uma bateria impressionante de 6.000 mAh. Mais um ponto positivo aqui. Agora, às vezes você pode abrir mão de alguma dessas coisas, por exemplo, como a alta taxa de atualização, ou talvez a bateria de 6.000 mAh, ou o carregamento de 45 watts. Então você teria uma bateria menor ou com carregamento mais lento, mas, por exemplo, teria algo como uma tela AMOLED. Então, realmente depende do que você está procurando. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ter o celular rápido, carregar rápido, o que me faz questionar por que diabos eu peguei o S25. Mas de qualquer forma, eu também gostaria disso. E em um mundo perfeito, eu gostaria que meu aparelho carregasse rápido, mas também gostaria que a tela fosse bonita, então eu procuraria um display AMOLED ou OLED com alta taxa de atualização. Aqui, infelizmente, temos LCD, o que realmente não seria o aparelho que eu escolheria. E, como uma espécie de referência do que eu procuraria em um aparelho, se eu fosse escolher, considerando que já tenho um celular em mente, seria o CMF Phone Nothing 2 Pro. É um aparelho que custa, bem, o dobro do preço. Não vou ficar enrolando aqui.
vai ser significativamente mais caro, tipo $100 mais caro do que este, mas quando você está olhando para aparelhos de entrada, tipo indo de, por exemplo, 100 para $200, isso não é um salto tão grande assim no panorama geral das coisas em termos de aparelhos. Tipo, tem aparelhos que chegam a custar até $1.800. Esses são preços insanos para celulares e eu nunca recomendaria realmente gastar tanto. Mas quando você considera o fato de que flagships normais custam cerca de $1.000, então de 100 para 200 não é. Não é um salto tão grande assim, pelo menos é assim que eu estou lidando com isso, certo? Então, dito isso, o CMF Phone parece ser muito melhor, obviamente, como você esperaria de um preço mais alto. E, honestamente, por $200, esse aparelho entrega muito mais do que o valor dele, tipo, estamos falando que ele compete com aparelhos na faixa dos $500. Então, se você está procurando um aparelho decente ou até muito bom nessa faixa de $200, esse é algo que você pode considerar. É um celular fantástico. Mas, como eu disse, se você não faz questão de ter uma tela AMOLED ou OLED, esse celular ainda assim oferece um pacote interessante, como a bateria grande e a taxa de atualização de 120 Hz, além da velocidade de carregamento rápido, que parece ser um ótimo ponto de venda. E tem outro detalhe que algumas pessoas podem não notar, mas que eu acho que vale a pena mencionar nessa faixa de preço. É a entrada para fone de ouvido. Então esse aparelho vem com uma entrada para fone de ouvido na parte de baixo. Se você quiser, pode usar seus fones de ouvido com fio e aproveitar isso. Considerando que você está procurando um aparelho mais básico como esse, é bem provável que você realmente veja valor nisso. Mas de qualquer forma, dito isso, espero que você tenha achado isso muito útil e, se achou, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.